Olá a todos e todas. Recentemente nós apresentamos aqui um programa para falar sobre o centenário do rádio e as comemorações aí, as celebrações se estendem por vários anos, não só no ano do centenário exatamente, né? E no primeiro programa nós contamos com as brilhantes presenças aqui da jornalista, escritora e professora Lenise Vilaça, também do Carlos Malho, grande repórter e jornalista de rádio, assim como o Rogério Gama, que também contou muitas histórias aqui, vai continuar contando agora nesse programa. E a Raquel Cardial, que é aqui da TV Aberta e também da Record. Muito bem, nós falamos aí sobre um pouco da história do rádio, mas eu gostaria de começar o programa já dando um passo além e perguntar para vocês, o rádio que passou por tantas transformações, né? Sempre quando vem um veículo novo, os teóricos, ou mesmo a população, o leigo geral, fala, isso aí acabou, esse veículo acabou. E não, a gente, vou dar minha opinião, a gente observa que é uma integração, né? Você vê que o rádio hoje, o meu amigo que é dono de emissoras em Piracicaba, o Jairo Matos, ele fala, Roberto, o rádio hoje é a TV, ao mesmo tempo rádio e TV. Se não for rádio e TV, principalmente no interior, não vai para frente. E é assim mesmo, né? Mas eu vou perguntar, começo perguntando então para a Lenise, como você vê o futuro do rádio diante desse cenário que nós estamos vivendo hoje? Mais uma vez, foi ótimo, né? Estar aqui com você, estar participando com todos vocês, é um prazer mesmo. Eu acho a sua pergunta muito interessante, Roberto, no seguinte sentido. O rádio é um meio de comunicação que sempre se adaptou às novas tecnologias. Então, o rádio, a gente sempre já escutou em algum lugar essa questão, não, vai morrer, vai acabar, não sei o quê. No entanto, o rádio é um meio de comunicação que está sempre se integrando às tecnologias que são criadas. Então, isso aconteceu quando a TV começou, isso aconteceu com a internet, agora com as mídias sociais. Então, é um exercício de futurologia, mas eu diria para você que o rádio vai sobreviver. Porque se nesses 100 e poucos anos de rádio, se ele se adaptou a tudo o que aconteceu, a tudo que ainda está por vir e a gente não sabe, o rádio vai se adaptar. Essa é a minha opinião. Ótimo, Lenise. E você, Carlos Malho? O rádio é um forte, né? A gente já falou no programa passado que quando chegou a televisão, o rádio ia acabar, o rádio não acabou. Veio o transistor, o rádio foi para dentro do carro. Aí, de repente, vem a internet, o rádio vai acabar? Não. O rádio pega do outro lado do mundo graças à internet. E o rádio está no celular, né? Está no celular, exatamente. Aí veio a imagem. O rádio falou, me dá a imagem. Me dá. Sabe podcast? Eu vou virar um podcast. Ou videocast, como muita gente tem chamado. Né? Então, não vai acabar nunca. Porque o podcast, na verdade, se você pegar o podcast, o nome podcast, vem do iPod, que é áudio, né? Aquele iPod que tinha, que a gente chegou a ter aqui no Brasil, o iPod, que é só áudio, e o cast, que é de Broadcast Center, que é a informação. Então, a informação é áudio. Só que agora o que está acontecendo? A imagem chegou, como bem disse a professora Lenice. Então está sendo um mix que está acontecendo e que vai seguir em frente, né? Vai acontecer isso, quer dizer, pelo menos eu imagino, né? Que no a história até agora provou isso, né? A história até agora vem provando isso, né? Que o veículo resiste, né? Que o veículo resiste. Claro, falando, como eu disse no programa anterior, que nem todo mundo tem acesso a essa tecnologia. Então, enquanto essas pessoas não tiverem, nós estamos falando do universo de mais de 200 milhões de brasileiros, né? A gente vive meio que numa bolha, né? Tem tudo, tem celular, tem tecnologia. Aquela pessoa que não tiver acesso, ela sempre vai ter o radinho dela lá. Exato. Entendeu? Faça chuva, faça sol, tem energia elétrica ou não, a pilha está lá e o radinho está falando. Né? Então, acho que isso aí é o futuro. Ele sempre vai, de uma certa forma, sobreviver e, a professora disse bem, se integrar. Né? E você vê, tem lugar que eu conheço que não chega sinal de internet, então não tem celular. Sem internet tem celular. Se não tem sinal, não tem antena, não pega TV. Mas o rádio não precisa nada disso. Não, ele vai embora. Ele vai embora. Uma vez eu sintonizei, quando eu trabalhava ainda na Rádio Capital, na época que eu trabalhava lá, eu fiz uma viagem, eu fui para Goiás, alguma coisa assim. Eu sintonizei no carro a Rádio Capital a 3.000 quilômetros daqui. Pega ondas 1.040. curtas. Agora não lá à noite. Não, então não é isso. No AM. Eu porque peguei lá em Goiás. Ele Ele vai embora. Sabe por quê? O AM à noite,
que é a amplitude modulada, né? Que é aquela amplitude e tem a frequência modulada, que é o FM. À noite, as ondas se propagam. Porque não tem incidência dos raios solares. Tem incidência dos raios Viu? solares. Eu estudei isso daí, estudei. Os raios solares são uma grande barreira para o rádio. Os raios solares. À noite, não. Escurece, não tem sol. E tem umidade. Quanto mais umidade tiver, o rádio mais gosta. Vê que os transmissores ficam normalmente em brejos, né? E, Carlos, é interessante você falar isso, porque quando eu fiz essa experiência, eu fiz de caso pensado. Como a gente foi de carro até Goiás, etc. Eu já trabalhava em rádio, né? Falei, peraí, deixa eu ver. Sintonizei a Rádio Capital. Eu não acreditei, mas fiquei extremamente feliz. Olha que interessante. Eu fiz isso. E é o que vocês estão falando. Não, eu fiz isso. O que a Lenise falou, eu estou no Paraguai, teve um golpe de Estado lá, do general Lino Oviedo. Mandaram eu para lá. Teve estado de sítio. Quase uma guerra. Cheguei lá, tinha tanque de guerra na rua, porque o general Lino Oviedo, que era um general da reserva, queria explodir o palácio com o presidente Juan Carlos Osmos e a família dele. Nossa, que violência. Não, foi feio o negócio lá, hein? Mês de dezembro, estado de sítio. Nessa época, quem atuou e não deixou acontecer uma revolução, e eu lá, pela Rádio CBN e pela Rádio Globo. Foi o embaixador brasileiro, chanceler, Luiz Henrique Lampreia, que chamou todo mundo para conversa e conseguiu fazer com que o Lino Oviedo desistisse dessa ideia e depois saísse candidato, depois dele ir para a reserva. Inclusive, ele morreu no Brasil, né? Porque ele veio morar no Brasil, em Santa Catarina, o general Lino Oviedo. Então, graças a Deus, eu fui liberado para voltar para casa. Era época de Natal, era época de dezembro. E lá aconteceu exatamente isso que a professora disse. Eu sintonizei no Paraguai, em Assunção, 1.100 da Rádio Globo, 1.000 da Rádio Record, a 1.000 pelo Brasil, 1.040 da Rádio Capital, que é a antiga frequência da Tupi. Né? Então veja, por quê? Era de manhãzinha, estava ainda começando o sol, né? Eu entrei no ar, entrava no ar no Gilberto Barros, na época, na Rádio Globo, entrava no ar no Heródoto, no jornal, com o AM. Tá vendo? São dois loucos que fazem experiências. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Então, e também, antes, né, você fazia experiência com ondas curtas. Ondas curtas. 60 metros, 90 e tantos metros. Né? Que atravessavam o mundo, né? E muita gente só lembra, já que você falou das ondas curtas, muita gente na época do rádio sintonizava a BBC no Brasil por causa das ondas curtas, que chegava até aqui. Exatamente. As pessoas que são, né, apaixonadas pelo rádio, né? E só antes do Rogério falar da sua visão sobre o rádio no futuro, né, para pegar o gancho aí, as informações chegavam durante a ditadura militar, durante a censura, por essas rádios que são transcontinentais, né? A BBC de Londres, Sim. a Voz da América, a Deutsche Welle na Alemanha, a Rádio Vaticano, Exato. a Rádio France Internacional, a Rádio Suíça, né? Exato. Então, se não fossem essas ondas curtas, que pegavam no radião, eu tinha um Transglobe, uma enorme rádio assim, a gente não ficaria sabendo a verdade. Né? A verdade, porque aqui só circulava o que era interessante, né? A verdade, porque numa ditadura e numa guerra, a primeira a ser sacrificada é a comunicação. A comunicação, a verdade, né? Mas diga aí, Rogério. Não, tô aprendendo aqui também. Teve um avião, acho que foi da Varig, que caiu na região norte do país. Eles colocaram um código errado no plano de voo e eles se perderam no meio da Amazônia lá. Isso aí tá nos noticiários da época. Até a queda do avião, eles tentavam se localizar pelas frequências de rádio da região, para saber onde é que eles estavam. Então você vê como é importante isso. Agora, algumas coisas eu acho que demoraram muito para acontecer. Por exemplo, o FM expandido, que era das emissoras de TV, puxando para os dias atuais, e que depois, com a TV digital, cederam para as emissoras de rádio. É bom ter, mas hoje com a internet, o cara pega a rádio de qualquer canto do mundo com um som nítido, entendeu? Então eu acho que chegou atrasado, mas tá valendo, tá? Tem gente que pega o FM expandido, mas hoje a internet ajuda demais. Vocês estão falando dos rádios por ondas curtas, ondas médias, e veja bem, Raquel, não era um som maravilhoso que você vê no celular, na hora que o cara falava, sumia, voltava, entendeu? Hoje não. Hoje, com o celular, você ouve rádio de qualquer canto do planeta com um som espetacular. Então, a internet, as redes sociais ajudou demais o meio rádio
a se expandir aí pelo mundo afora e com a tecnologia que a gente tem hoje, com a qualidade de áudio do FM, né? Que a gente tem. Som é perfeito. Então, hoje o AM, o problema do AM, por exemplo, é que primeiro os rádios de carro não pegam o AM. Já sai de fábrica assim, né? Já sai de e fábrica. o celular assim. também. Então, celular não pega AM, a amplitude modulada. Quem pega AM é em casa. Normalmente é aquele AM com o rádio da sua avó, do seu avô, do seu pai, você ouve por tabela. Então, depois, quando entrar o FM, nossa, é uma maravilha, som estéreo, som fantástico, né? E isso hoje está nas redes sociais, está nos celulares, esse som maravilhoso aí do rádio. E você sabe de uma coisa, você tocou num ponto que é muito legal, porque a partir de 2018, aqui no Brasil as coisas são difíceis. Tem uma lei, que a partir de 2018, o Brasil deveria ter todos os rádios que fossem fabricados a partir dali, tanto no carro, como o rádio que você tem na sua casa, com a faixa estendida do FM. Hoje o FM começa no 87.5, que são as rádios comunitárias. Houve, por causa do final da TV, que começou só digital, a TV analógica foi embora, o canal 5, que era a antiga TV Globo, e o canal 6 passaram para essa FM, que é a faixa estendida, que é do 76 em diante. Só que você não acha. Você não acha a rádio que você para no 87.5, no próprio carro. Já era lei. Só que lei era lei. Mas ó, a Cultura Brasil, aproveitando que eu trabalhei na Fundação Padre Anchieta o ano passado, mas a Cultura Brasil, que está em AM, porque a Cultura FM, e já está em FM, né? Mas a Cultura Brasil conseguiu um espaço dentro do rádio do FM expandido. Então hoje, se você quiser escutar a Rádio Cultura Brasil, não a Cultura FM, a Brasil, você consegue pegar no rádio estendido. 77.9, se eu não me engano, a frequência. Mas então, os rádios já deveriam sair de fábrica com essa. Só que não, você não consegue no rádio. O próprio carro, né? Quem tem os carros de agora, não sei porque eu não tenho um carro zero. De agora dá para fazer o estendido. Até já dá para fazer o estendido, porque demorou muito. Porque isso já era já estão vendendo os radinhos. Já estão vendendo os radinhos com faixa estendida. Mas a Rádio Record ainda é AM, né? Então isso que você falou do chiado, a gente ainda enfrenta na rádio, entendeu? A rádio ela tá para ser, então a gente entende. Ela tem um público específico de AM, né? É uma senhora frequência, né? É o pessoal mais velho, só que o pessoal, é isso que eu falei, a galera mais velha que escuta o rádio é diferente, eu trago a visão do pessoal mais jovem. Então eu escuto rádio para quê? Para ouvir música. O pessoal que escuta mais velho, escuta para ouvir música, mas quer saber as informações também. Né? Mas a grande maioria do pessoal que ouve o quê? A gente coloca de 18 para cima, escuta para ouvir música. Eu quero ouvir uma música, eu vou ligar o rádio. Já o pessoal mais velho não, eles já acompanham mesmo. Então é aquilo que eu te falei da relação com o locutor, por isso que eu perguntei. Porque a gente tem isso muito, muito firme ali, né? Então, mas eu gosto de... Tem gente que manda mensagem pro locutor dizendo que ama o locutor. Mas eu te amo, você faz parte da minha vida. Porque... Né? E isso é muito legal de se ver, porque hoje em dia você pode até falar de um repórter ali. Vamos citar um famoso, William Bonner. Mas você não vai chegar no William Bonner e falar, eu te amo. Até porque você não tem essa possibilidade. Já que você falou do William Bonner, vou puxar minha sardinha. Ele começou na Rádio USP, tá? Como estagiário, e o primeiro programa, a primeira vez que o William Bonner vai estar no livro dos 50 anos da Rádio USP, o primeiro lugar que o William Bonner falou foi na Rádio USP, e o Moisés da Rocha contou para mim que deu dicas para o William Bonner falar no rádio. Olha só, histórias que virão aí. Será que zoaram muito o William Bonner como estagiário lá na Rádio USP ou não? Ai, não sei. Aí são os bastidores, aí não sei. Será? Não sei, não posso contar. Mas você sabe que você falou uma coisa que é muito importante. Os diretores do rádio um pouco mais antigos, eles falavam para os comunicadores exatamente isso que você acabou de dizer. Você tem que falar no ouvido do ouvinte, daquela ouvinte que está te acompanhando. Você tem que cativar de uma forma que, exatamente, essas manifestações. Eu amo esse locutor, não sei nunca ter visto. Mas era o locutor da rádio. Mas isso, Raquel, tem um nome, né? Só lembrando, é o companheirismo. É uma das características do rádio. Então, o rádio tem essa coisa de eu com você, Raquel, não é todo mundo. Eu com você. Então, isso a TV, por um bom tempo, ela não teve. Não sei se a gente pode dizer que hoje ela tem, mas o rádio trabalha no 1 a 1, né? O one-to-one que a gente fala, né? 101, né? Essa é uma magia do rádio, que a TV, na minha opinião, não tem.
Então, essa coisa do companheirismo, eu quero ligar para escutar o Carlos Malho, isso não tem na televisão dessa maneira. Teve uma ouvinte que até falou isso, né? Ela mandou um áudio falando assim, eu tô ligadinha, vocês foram comigo pro meu trabalho, me acompanharam o caminho todo e agora no trabalho vocês estão aqui porque comigo. Companheirismo. O rádio Então, tem isso que é muito trabalhar a legal. imaginação, como o Mário disse no programa anterior, né? Então, ele tem que fazer você viajar nas ideias, no que o locutor tá falando, se situar num ambiente que você não tá vendo, mas que você imagina. E a imagem, ela quebra isso. Isso que eu ia te Porque falar, pode mas ter aí quando a gente certeza, traz a O imagem, a gente cenário que o quebrou rádio isso. monta na sua cabeça é bem melhor ou é pior do que a imagem que você assiste. Então, E literalmente o que você está dizendo. Tem um caso da Rádio Piratininga que o pessoal estava lendo a lauda, 2 locutores. Aí tinha um copo, o locutor bateu no copo, caiu a lauda no chão. Aí esse aqui foi pegar a lauda dele, também foi pro chão e ficaram os 2 locutores sem lauda. Aí, a criatividade do locutor. Rádio Piratininga, sempre à procura da notícia. O outro procurando. Literalmente estava acontecendo, né? Embaixo da mesa, catando as laudas. Mas teve um caso também, sim, muito interessante, do Larry King, na rádio, quando ele fazia rádio nos Estados Unidos. Lá, alguém de sacanagem, porque vocês sabem, no rádio e na TV tem bastante gente que apronta, né? Sim. Então, de sacanagem, olha que responsabilidade. Chegou um sujeito lá e tá com fogo no papel, dava as notícias, né? Porque não tinha como jornal, né? E nem teleprompter. Tá com fogo, e aí ele falou, olha, eu tô vendo o noticiário aqui, mas alguém fez uma brincadeira e eu tô sem o texto. Então vou dar um intervalo, vou buscar uma outra cópia do texto para poder ler e contar o que estava acontecendo. Não totalmente, né? Ele conta no livro isso. Mas eu queria aproveitar a oportunidade de dizer que a gente está aí no YouTube, né? E um grande abraço, obrigado pela presença e pela participação do Atílio Bari, o nosso diretor financeiro da rede, né? Você lembra dele? Atílio Bari, TV Cultura. Atílio Bari. Eu quero mandar um beijo pro Atílio, sabe por quê? Um abraço pro Atílio. Encontrei o Atílio na Rádio Trianon. A última vez que eu ouvi foi na Rádio Trianon. Atílio, um abraço pra você. Atílio, Trabalhei com ele ano passado na Rádio Cultura. Ele tem uma cultura dentro, ele tem uma coluna dentro da Rádio Cultura e era eu que era a produtora uma das produtoras, né, dessa coluna. Eu queria mandar um beijo pro Atílio Bari. Grande querido, É um mestre. Eu queria roubar um tempinho para falar do pessoal que está participando. Agradecer a participação do Maurício Abel, da Mari Cardeal, da Dora. E a Débora Bertunes tem uma pergunta. Vocês têm alguma história engraçada em relação ao rádio? Nossa, Rogério Gama. Rogério Tinha Gama uma- sabe tudo. Tinha uma redatora, que a Lenise, nós trabalhamos junto na Rádio Capital, e tinha o Luiz Lopes Corrêa. Que Neném. era um Neném. mestre. É o homem de gravatinha borboleta, né? Fez o Aqui Agora. Gravatinha os- borboleta. Here now, não era? Here now. Here now. Here Here now. now. E ele era improviso total. Então ele olhava pro céu e chutava céu parcialmente encoberto e acertava. E aí, naquele dia, ele pegou e falou assim: deve estar uns 18 graus. Aí ele foi pro estúdio com aquilo na cabeça dele. E a redatora, que eu esqueci o nome dela, a Lenise deve lembrar, Agora eu não vou lembrar. ela era extremamente certinha. Só que o Luiz não tinha, era o perfil dele aqui. Ela foi lá, corrigiu lá. Eu já sei que ele vai contar. Era Tô rindo 20 por causa graus. disso. Não era 18. Ela correu pro estúdio. Só que o rádio, você tem que tomar cuidado quando você gesticula, que pode dar errado. E ela, pelo vidro, ele lá, tarde de tempo encoberto em São Paulo, agora aqui na Avenida 9 de Julho, 18 graus. Quando ele olhou pro vidro, ela tava fazendo assim de 20. Ele Como é entendeu 20, aqui dá 2. pra fazer 20. Ele entendeu 2. Aí ele falou no ar, baixou 12. Aí ela começou a fazer assim. Não, essa história é famosa. Aí ele falou no ar, ele fez assim, 13, 14, 15, ela vai 18 mesmo. O Sérgio Braga, que você conheceu, É assim, rádio é- na Rádio Globo. Sérgio Globo Braga. no ar. Exato. Ele fazia o Globo no ar. E o locutor Globo da noite, o no Globo no ar. ar. Ele olhou pelo jardim da Rua das Palmeiras, chão todo molhado. Ele falou, Choveu, né? Chuva em São Paulo. Mandou pro locutor, o locutor abriu. O Globo no ar, São Paulo. Tempo chuvoso, temperatura, tá lá, tantos graus. Tinha passado um carro e lavado a rua. O céu tava estrelado. Nossa! Você tá chovendo? O cara falou, tá chovendo onde? Só se foi em cima da sua cabine, né? Só se foi em cima. Então, nossa, né? História. Ó, história engraçada agora sim, de cabeça eu não lembro, mas eu tava pensando aqui, eu tenho histórias fofas. O Rogério vai lembrar, talvez isso também tenha acontecido muito com você.
Mas os nossos ouvintes, Roberto e Raquel, eles levavam muitos quitutes pra gente comer na Rádio Capital. Nossa. Então era um tal Uma de delícia. bolo, Muito. torta. Coxinha. Fiquei sabendo que você adora coxinha. É verdade? Ela levava coxinha pra nós. Então, eu lembro dessa relação fofa. Sim. Às vezes eu nem levava lanchinho, eu falei, bom, vai ter mesmo, né? Que elas levam pra gente. não, Só já esperava o lanchinho dos ouvintes. Então, eu acho isso bem legal. Tinha Telespectador pode olha mandar. só, isso aí, boa ideia. Agora, posso falar uma gafe que eu dei? Uma gafe, assim, imperdoável. Sorte que eu não fui demitido na Rádio Capital. Na Rádio Capital? Era o enterro da Elis Regina. Sabe o que eu falei 82. duas vezes? 82. Eu tava lá. Sabe o que eu falei 2 vezes na transmissão? Estamos acompanhando o enterro de Leila Diniz. Ai, jura? É bom que eu tive chefe bem generoso, né? Porque aí e não tinha retorno, né? Aí o motorista que estava comigo falou assim, Roberto, você falou Leila Diniz, você tá brincando? Aí eu falei, então agora tem que também não pedir desculpa, porque já tinha passado, né? E é interessante isso, né, Roberto? Porque o rádio ele é imediato e instantâneo, mas 2 características dele e não tem como voltar atrás, né? Por isso a responsabilidade na formação de quem vai pro rádio, da atualização quem está no rádio e da gente ter tanta responsabilidade quando a gente está na frente de um microfone. Isso é muito importante, é muito legal isso. Exato. Que você falou. O Renato Machado, do Bom Dia Brasil, né? Falava que é muito bom trabalhar na TV e no rádio cedo, porque se você falar qualquer coisa errada, dá tempo de corrigir. na hora. Agora, se você trabalha antes da Voz do Brasil, não dá tempo de corrigir. Aí já era, né? Teve um locutor da Rádio Bandeirantes, Lorival Pacheco, né? Lorival Pacheco. Anunciou a morte do Papa. É. E depois descobriram que o Papa não morreu. Meu Deus. Aí a correção dele foi mais ou menos assim. Infelizmente, descobrimos que o Papa não morreu. Infelizmente. E também tinha uma coisa que eu gravei na minha cabeça que eu era moleque. O carro não era meu, era do meu pai, era obrigado a ouvir o que ele ouvia. Aí ele começou, depois eu tomei um gosto fantástico. O Balancê, que era né, Celso, Balanceia. o Fausto Silva, o Tatá e o Escova, que eram 2 imitadores. E um deles imitava um cachorro. Cachorro no cio. Aí o ouvinte ligou e falou: ó, para de imitar que meu cachorro tá agarrando a caixa de som. Ai, sério? Não, o Balancê era Esse programa tá louco. Fantástico, né? Marcou época, né? Era fantástico. Foi um era ícone, fantástico. né? Muito bem. Agora, tudo que é improviso está sujeito Não, tudo que é improviso. gerar histórias. Nós Né? fomos fazer o carnaval da CBN, o primeiro carnaval da CBN. O Heródoto Barbeiro falou assim pra mim: você vai ser o âncora. Só que não é que nem a Rádio Globo. Que eu fiz carnaval na Rádio Globo ancorando mais de 20 anos. É verdade. Não é que nem a Rádio Globo. Nós vamos dar muita informação. É diferente, né? O perfil Aí, é diferente, né? A nossa querida Silvana Cordeiro. na Sim, que trabalhou com a concentração, gente na Rádio E Capital. eu chamando a Silvana. Vamos à concentração, Silvana Cordeiro. Não entrou a Silvana. Aí rodei os repórteres. Bom, chamei ela umas 2, 3 vezes. Tinha um operador de áudio na Rádio CBN que ele estava junto com a Silvana, no posto onde a Silvana estava, e ele via que eu chamava a Silvana não vinha. Ele simplesmente soltou. Silvana Cordeiro foi ali fazer um xixi e já volta. Falou no ar, né? Quem falou você? Ai, Não, olha. o operador. O operador de áudio. É. O operador Eu vou de áudio. falar isso pra Silvana. Sensacional. Não sabia ela vai dessa lembrar história. disso. Ela estava na reportagem na concentração, mas ela tinha ido cobrir uma outra coisa que tinha tido uma confusão na concentração. Ela saiu do posto para ir lá apurar. Sensacional. Ele mandou essa. Eu falei, estamos todos na rua, né? Não, e teve falando de carnaval, eu me lembrei. Heródoto Barbeiro falou para ser sério. Falou do Na carnaval. CBN, no né? ar, no ar. Na CBN. No carnaval até que vale, né? Mas no carnaval aconteceu comigo no É. SBT. Em 84, 85, o carnaval ainda era na Avenida Tiradentes, não era no Sambódromo, Era uma né? tiradeira. E aí o meu chefe falou assim: olha, você vai lá e você não vai ser o âncora, você vai chamar os repórteres. O âncora vai ser o Plínio Marcos. Imagine, o grande dramaturgo, né? Eu falei, o Plínio Marcos, ele entende de carnaval, tá? Ele vai coordenar e você chama os repórteres. Eu falei, tá bom, Ele andava beleza. descalço, né? É. Então, no primeiro dia, né? No primeiro dia, legal, tal, foi tudo bem. No segundo dia, quando foi mais ou menos meia-noite, o Plínio Marcos falou, eu vou até ali dar uma olhada na formação das escolas, né? Como é que chama lá? A preparação? Concentração. E eu já volto. O homem não voltou mais. Cara, Gente. Nem para entrar no ar, né? E aí eu ali, você tem que tomar uma decisão, né? Porque o que eu ia fazer? É interessante que às vezes o ouvinte, o telespectador não sabe disso, né? Que o repórter tá na rua e às vezes ele tem que tomar ali à frente de alguma coisa, né? É verdade. Aí eu chamei, ele não entrou, e tinha a minha, que depois veio ser a minha cunhada, né? E hoje é ex-cunhada, a Margarida Knaster. Eu falei, Margarida, vai procurar o Plínio Marcos. Você tem que achar.
procurou e não achou. Então eu falei, não vou chamar mais. Aí depois é que falaram que ele estava envolvido com uma escola de samba, entrou lá, tomou uma cachaça e isso sabe como é, né? Dramaturgo, todo cabeça fresca. Aí nunca mais voltou, mas nem no outro dia. Falei, eu não gostei disso aí, não quero saber mais. Não gostou do esquema, né? Caramba. Mas foi interessante, porque todo mundo esperava. E na TV, né, mostrava a imagem, não era como a rádio que você dava. E aí você mudou de assunto e ok. Não, daí não tinha comentário, porque eu não sabia necas de futebol, de carnaval. Não sabia nada de carnaval. Aí não tinha comentário, só tinha reportagem. Entendi. Aí nós fizemos que nem o Heródoto pediu lá na Rádio CBN. Ficou rodando a turma aí. Só dá informação. Aí chamava Rio de Janeiro, chamava Brasília. Parecia uma batata quente o microfone na mão, porque passava pra gente, a gente não tinha muito o que falar. Porque tinha aquelas pastas com a história de cada escola. Eu li a história da escola umas 10 vezes. Perfeito. Porque não e até tinha lembrando, né, que quando a gente tá no rádio, na TV, se você tá no ar, você tem que falar alguma coisa, né? Não tem essa. Entra o comercial, você tem que preencher enquanto você tá trabalhando, né? Então, isso você lê várias vezes que você tinha que preencher com alguma coisa pro seu telespectador, né? É verdade. E o SBT não tinha tradição de transmitir carnaval, né? Então foi, assim, uma aventura, uma emoção para todo mundo. Mas você vê que a bagagem do rádio é tão importante, porque quando a pessoa vai para a TV, ele usa justamente esse improviso do rádio. E às vezes precisa na transmissão. Exatamente. Que a imagem está lá, a mesma imagem, a escola passando na avenida, e aí? Precisa de alguém falar alguma coisa. Se você não tem esse improviso que o rádio te dá, porque se aprende no rádio, né? Fala a verdade, né? O improviso, né? Sim. Tanto que eu já presenciei na Rádio Record, colega que saiu da TV foi fazer rádio e tinha dificuldade para improvisar, porque na TV é tudo pronto, é tudo mastigado, o texto é prontinho, até as perguntas e as respostas. Chegava lá no microfone e tinha que falar de improviso, não vinha, porque já estava preparado com o formato da TV. Agora, de histórias curiosas, tem um colega nosso, Luiz Guerra, repórter da Rádio Guerrinha, Capital. Guerrinha. Foi cobrir uma missa e o chefe era o Anderson França. Grande aí, Anderson. Você vai lá pra igreja, vai cobrir a missa, não sei o que, nós vamos te chamar. Beleza, aí tá lá, né, não sei o que. Aí o Anderson chama, ele não entra. O Anderson chama, ele não entra. E de repente ele fala assim, Anderson, agora eu não posso falar que eu tô no meio da oração. Falando lá. Ele se empolgou. Se envolveu com a missa. Ele falou na escuta, na central, mas ele se empolgou tanto com a oração que ele falou, agora eu não posso entrar que eu estou no meio da oração. Ele é católico, Muito bem. E tem uma coisa que é cruel no rádio e na televisão, né? Que é o tempo. O tempo. E o tempo está fazendo crueldade conosco. Puxa vida. Já está na hora de Agora agradecer. que começam as histórias, hein? Era um programa... Vamos deixar o gostinho para outro Vamos programa. deixar para né? outro programa. Só Maravilha. de historinhas, viu? Mas eu quero agradecer uma vez mais essa brilhante presença aqui da professora, jornalista e escritora Lenise Vilaça. Obrigada. O Carlos Malho também. Obrigado. Junto com o Rogério Gama. A história do rádio Privilégio passa aí estar pelo aqui. Rogério Gama e pelo Carlos Malho, né? E também com a juventude e o interesse. Aí o talento da Raquel Cardial. Muito obrigado. A Raquel é o futuro, né? A Raquel é o futuro. Exatamente. Estamos na frente do nosso futuro aqui. Ah, que responsabilidade. E já que a gente está falando da história do rádio, rapidamente, o improviso, a imaginação do Abelardo Barbosa, o Chacrinha, Sim. criou um cassino pelo rádio, que não existia. O Silvio Santos, que tem uma aula de comunicação no rádio também, né? E os grandes jornalistas, como Zé Paulo de Andrade, entre outros, que fizeram a história do rádio jornalismo no Brasil, com a Hora do Trabuco, né? Também na Rádio Bandeirantes. Né? É verdade. E a nossa homenagem a todos eles e a todos que Vicente Leporaço. Vicente Leporaço, isso mesmo. Todos que se conectam e continuam se conectando com o rádio, né? Obrigado ao presidente Fernando Mauro, diretoria e colaboradores da TV Aberta, Eduardo Sandoli, da edição, a Sabrina Portugal, estagiária, o Guilherme Burger Andreazzi, diretor de imagem, o Carlos Neto, que é o técnico, e a Fernanda Capella, idealizadora e produtora deste programa. Um grande abraço a todos e todas e continue com a gente.